Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo. Aprendemos hoje num texto sagrado, a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar hoje, estudar sobre a vida de Josué. Exatamente, Josué foi aquele que orou e o sol parou. Aquele guerreiro a qual comandou o exército de Israel. A conquista da terra prometida, aquele que derrubou a muralha de Jericó, certo? Com a ajuda de Deus, a estratégia de Deus para a vitória do seu povo. Entendemos que agora, um período de 400 anos na mão de Faraó, e esse Faraó, a qual judiava os judeus, exatamente, o povo hebreu. E nesse momento nós entendemos que a jornada de Moisés não foi fácil. Primeiro, o próprio Deus dá um livramento para a vida de Moisés, quando era criança, após aprendeu algumas culturas do Egito e depois foi para o povo hebreu. Foi para o deserto de Midian e lá encontrou a sua esposa e teve um encontro principalmente com Deus. Aí começa uma nova etapa da vida de Moisés. Um homem agora que é um libertador, ele tem uma promessa, ele tem um destino, ele tem um propósito, libertar. Esse propósito é de libertar o povo do cativo de Faraó, mas com a sabedoria de Deus, o poder de Deus, Deus que nunca perdeu uma batalha, ele vai e vence, ele vai e consegue. Existem as 10 pragas, então por aí vai. Mas existe um momento agora que Moisés se encontra numa idade bem avançada, olhando ele para a terra prometida, a qual o próprio Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. E nesse período agora, Moisés contempla a terra, mas ele não entra na terra. Mas agora, os fins dos dias de Moisés está chegando e ele precisa levantar alguém. Mas antes de ele levantar alguém, escolher pela sua própria vontade ou a capacidade daquela pessoa que desenvolver o melhor serviço, a qual ele tinha visto como poderia ser um líder, o próprio Deus escolheu Josué. Tem tanto que agora a passagem de Josué, ela chega e nos afirma que nesse período Moisés está morto, o servo do Senhor, e te levanta, Josué, e faz passar esse povo a terra que eu prometi para os seus pais. É nesse texto que agora eu quero trazer a mensagem para todos vocês, que podemos entender em Josué, no seu capítulo número 1, ele chega e fala: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometido a Moisés, desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus até o grande mar, para a poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te e se muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que lhe está escrito. Então fará prosperar o teu caminho. E não te mandei eu, esforças e tem de bom ânimo. Não pasma e nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer. É uma ordem que o próprio Deus está dando para Josué. Mas por quê? É interessante quando Josué se encontra ali sob o comando de Moisés, ele tem sim um esforço, ele tem sim uma resiliência, ele tem sim algumas decisões, mas diante da situação, a responsabilidade dele é muito menor. Vejamos então que Moisés era o legislador, ele que comandava aquele povo, e sim, ele precisava de alguns auxiliares. Josué, a qual aprendeu aos pés de Moisés, observando Moisés, todos os seus caminhos, todos os seus direitos, olhando e entendendo que não querendo usurpar, não querendo aquele lugar, mas sim uma fonte de inspiração para aquele jovem. Os fazia através de Moisés, mas o povo inteiro. Ele viu o maná cair do céu, ele viu a água sair da rocha, ele viu a travessia do Mar Vermelho, algo impossível aos olhos humanos. Então esse homem era de admirar. Então com isso o próprio Josué, ao longo da sua vida, começou a modular o próprio líder dele, não com inveja, mas sim com admiração. É nesse ponto que agora chegou a responsabilidade na vida de Josué. Não era tão grande. Agora, quando ele assume a liderança desse povo, a responsabilidade dele muda. O nível de conhecimento, o nível de força e o nível de controle emocional tem que mudar. Porque existe processo em nossa vida que nos exige mudança de nível. Agora, Josué não é mais liderado, agora ele é o líder que lidera o povo por uma terra que o próprio Deus prometeu aos seus pais. Então que esse homem, que o próprio Deus chega e fala, te levanta. Talvez em momentos difíceis de Josué, agora eu entendia que o seu líder Moisés já não se encontrava mais. Quando nós olhamos para dentro de nós, aquela pessoa a qual nós admiramos, aquela pessoa a qual nós se apegamos, vimos como uma grande força e um grande braço de resiliência, agora já não se encontra mais conosco para nos aconselhar, para nos orientar. Talvez o coração de Josué naquele momento se encontrava entristecido pelo luto, estava com luto, pela perca do seu grande líder, pelo seu amigo e pelo seu pai na fé. Então, entanto que agora, nesse momento que nós temos que entender que o próprio Deus chega e fala, levanta-te, Deus quer um compromisso com pessoas que agora está de pé, pessoas que têm uma alta responsabilidade com si mesmo. Entendo bem que Josué, filho de Nun, ele precisa de um grande amigo, ele precisa de um grande mentor. Aí que Deus começa a fortalecer o coração desse homem. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. É nesse momento que a confiança desse homem começa a se levantar. Josué viu todo o que aconteceu no Egito. Josué viu aquilo que aconteceu no deserto. O povo maldizendo a vida de Moisés. Esse homem precisava de uma orientação divina e uma proteção divina. Moisés não aguentava, porque ele tinha intercessor, mas tinha um Deus que sempre estava conduzindo ele.
Agora, a vez de Josué, o próprio Deus, para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra, agora é com Josué. Se isso contribuiu para vocês, compartilhe. Se isso te ajudou em alguma parte, compartilhe. Se você acha que esse vídeo, você lembrou de uma pessoa, de um amigo seu, que vai ajudar ele, vai lá, compartilhe. Viu? A única coisa que eu peço para vocês, como um pedido de gratidão, compartilhe esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Márcio Rabelo, estou num propósito. E a minha missão é trazer a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.